respondeu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente toda esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, a todos os acompanhantes, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, eu acabei de ler um texto de uma palavra de promessa de Deus para Isaac. Quem conhece a história de Isaac, é uma história muito linda, a história de Isaac, para que ele pudesse ter um encontro com Rebeca. Isaac, filho da promessa, filho da promessa, Isaac. E uma das coisas interessantes, que Isaac era um filho muito obediente, tanto ao seu pai Abraão, e ele seguiu a mesma trajetória do pai, no caminho da obediência, e Deus fez para ele, como fez para o seu pai, também uma promessa de abençoar todas as famílias, de abençoar todos aqueles que tivessem com ele e seguindo no caminho da obediência. E você acabou de ouvir um louvor, e esse louvor estava dizendo: debaixo da promessa, debaixo da promessa, os meus projetos já estão. O interessante é que nós fazemos projetos, promessas, em decorrer de dias e também de anos, para fazermos aquilo que nós colocamos em nosso coração. Mas se nós atentarmos, nós vamos entender que para que os nossos projetos, promessas que prometemos e falamos venham a se cumprir, Deus tem que estar na frente do negócio. Verdade. Houve uma grande fome, na terra em que Isaac estava, e ele tinha um desejo no coração dele de descer para o Egito, porque o Egito era a maior potência que existia naquela época, até porque em termos de plantio, de plantação, de colheita, de coisa boa, tinha lá dentro da terra do Egito. Então o Egito era um lugar aonde, se houvesse alguma necessidade, todo o povo que estava fora das regiões do Egito ia procurar o Egito para se proteger, para se defender da fome ou do que quer que seja que viesse naquela época. E Deus já conhecia muito bem Abraão, e também Deus também já conhecia muito bem a Isaac. Abraão morreu, Isaac tomou posse das palavras que o seu pai deixou e das promessas que Deus falou, o que aconteceria com Abraão, com a sua descendência. Então, nós lemos um texto que Deus apareceu para Isaac, e quando Deus apareceu para ele,
E quando Deus apareceu para Isaac, e Deus disse para ele: não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Deus já conhecia a atitude que Isaac ia tomar por causa da fome, e Deus disse para ele: não desça para a terra do Egito, você vai habitar aonde é que eu te disser. Uma coisa interessante, quando Deus tem um negócio com a gente, quando Deus tem um negócio conosco, Deus não deixa a gente bater a cara não, rapaz. Quebrar a cara não. Ele nos alerta das coisas antes do que nós viemos cometer tais atitudes e chegar lá na frente, nós quebrarmos a nossa cara. Se Isaac não tivesse ouvido Deus falar, ele tinha ido para a terra do Egito, que era o pensamento que estava em Isaac, mas Deus conhecia o pensamento dele, e o próprio Deus disse para ele: você não desce lá para o Egito, mas você vai para a terra que eu vou designar você. Ou seja, assim como ele fez com Abraão, ele estava orientando Isaac, para ele ir para um lugar onde Deus já tinha preparado tudo, para que ele pudesse alcançar os benefícios que ele teria que alcançar, para que a família da terra fosse bem sucedida. Aí Deus orientou ele: você vai para a terra de Gerar. Gerar. Eu estava olhando Gerar, essa terra de Gerar. Quando se fala Gerar, parece até ou geração, ou algo para gerar. Não. Era uma terra já que fazia parte da promessa do povo de Israel. Porque, na verdade, toda a terra era promessa. E Abraão já tinha passado por essas terras, Abraão já tinha corrido a terra. Então Gerar era uma terra aonde pertencia a geração de Abraão. Então, ali na terra de Gerar, estavam alguns descendentes. E os descendentes que estavam lá, na terra de Gerar, eram os filisteus. E quem estava governando a terra de Gerar era Abimeleque. E esses descendentes da antiguidade são todos da parte de Noé. Ou seja, a descendência de Cão. Então não fazia parte da herança do nosso Senhor, do povo de Israel. Então Deus orientou Isaac a ir para a terra de Gerar, porque lá na terra de Gerar Deus cuidaria dele ali, usando Abimeleque, porque Abimeleque estava governando ali a cidade de Gerar. E quando diz a Bíblia que chegou Isaac juntamente com Rebeca naquela terra, diz a palavra do Senhor: os homens chegaram diante de Isaac, viram ele com Rebeca, e ele disse: Rebeca, nós temos que fazer tal negócio aqui, até porque se esses homens nos pegarem, eles vão me matar e vão tomar você por posse. Então ele disse: qualquer coisa que vos perguntar, diz que você é minha irmã, faz parte da minha parentela. Então assim Isaac, ele teve uma estratégia para se sair no meio daquele povo. Eu acredito até que se ele não usasse essa estratégia, Deus já era com ele, Deus já estava com ele. Então ele usou como uma palavra de engano, de mentira. Mas presbítero Marcelo, Deus está nesse negócio de mentira? Não. Tem coisas que acontecem, que nós às vezes fazemos, não é para proveito, é para sair de uma situação adversa. E aqui aconteceu isso com Isaac. E quando os homens daquela cidade ouviu dizer que a Rebeca não era dele, aí os homens ficaram de olho. Mas aí Abimeleque, por governar aquela cidade, estava lá em cima no palácio e viu Isaac brincando com a Rebeca. Oh, glória a Deus. Ele viu o Isaac brincando com a Rebeca. Aí ele desconfiou: peraí,
Tem coisa errada nesse negócio. Meu Deus. O varão não brinca assim, não fica assim com uma mulher. Tem que ter muita intimidade. Tem que ter conhecimento daquela pessoa. Para ele brincar, pegar na mão, abraçar. Então Abimeleque, experiente, viu aquilo. E Abimeleque chamou a atenção de Isaque. Isaque, por que tu fizeste tal coisa? Querendo nos enganar, querendo que a maldição entrasse aqui no meio dessa terra. Deus. Isaque disse que temeria a morte e morrer ali pelos homens, né, os filisteus, e acabaria com a sua vida. Aí Abimeleque viu que Isaque estava prosperando ali naquele lugar. O Abimeleque sentiu-se preocupado. E aqui diz a Bíblia que Abimeleque despediu, né, Isaque, né, junto com ele todos os que estavam com ele. Mas uma coisa interessante, eu disse que nós ouvimos o louvor debaixo de promessa. Deus tinha uma promessa tanto com Abraão e como completando-se Isaque, e assim toda a sua descendência. O Isaque começou com os pastores a cavar poços, Luiz. E todos os poços eram poços antigos. Alguns estavam subterrados, enterrados pelos filisteus, mas eles queriam trazer de volta as coisas que passaram, que ficaram para trás, através de cavar um poço para que pudesse haver água. Eles cavavam um poço, os filisteus tapavam o poço. Cavavam outro poço, os filisteus tapavam o poço. Então Isaque, ele passou uma situação muito difícil. Talvez você está cavando o poço, e tem alguém que está sempre jogando entulho. Você está trabalhando e tem alguém que está em cima. Você está fazendo para Deus, tem alguém que está tapando. Não esquenta não. Se Deus é com você, meu filho, você vai crescer, né? Você vai andar, vai caminhar, e nada vai impedir de você progredir, de crescer na obra de Deus, porque Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. E aqui, Desse jeito, e nós vimos que ele cavou o poço, tapado, cavou o poço, tapado, né? Aí o Isaque, depois saiu da terra e foi para outro lugar, né? Depois que ele foi para outro lugar, diz a Bíblia, né? Quando ele chegou lá em Berseba, lá no verso de número 23, ele subiu para Berseba, o Senhor apareceu para ele de novo, né? Na mesma noite, e diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha só, estava debaixo de uma promessa. E ele disse mais: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Glória a Oh, Deus. glória. Coisa linda, Irmão, Pai. que coisa linda. Meu Deus. É nós estarmos caminhando, né, na certeza de que Deus é conosco, de que Deus está conosco em qualquer situação. Você já pensou, rapaz, Deus é comigo, vou aqui, cavo um poço aqui, não tem nada, mas eu vou cavando, Deus vai brotar água. Aleluia. Você disse que é comigo, né? Então, se Deus é comigo, Deus só não vai ser comigo quando eu me disponho a fazer coisa errada, a pecar. E Deus não vai ser comigo. Mas se é para coisas boas, para progressão, para crescimento, Deus é comigo. Deus é com você. Se você faz algo para o crescimento da obra, para o crescimento espiritual do povo, não adianta ninguém jogar água, não adianta ninguém apagar o fogo, porque Deus é contigo. Então aqui Deus estava cumprindo uma promessa que ele disse na vida de Abraão, cumprindo também na vida de Isaque. Oh, e diz a Bíblia que ele cavou poços que deram águas vivas. Aleluia. E lá em Berseba, ele edificou o altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E o servo de Isaque cavaram ali também
um outro poço. E eles foram prosperando, porque Deus era com eles. Deus também é contigo, meu irmão. Deus também é contigo, minha irmã. Glória a Deus. Deus é com você. Faça as coisas certas. Esteja na obediência da palavra de Deus. Esteja na obediência e na vontade de Deus. Que aí você vai ver o que é prosperar no caminho do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Deus é um Deus de promessa. Ele é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre com as suas promessas. Se você está ansioso, esperando uma resposta de Deus, saiba que Deus tem uma resposta para dar para você. Glória a Deus. Fica somente atento a ouvir o que o Senhor há de falar, porque quando Ele fala, Ele cumpre com as suas promessas. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deus do impossível.